A paz do Senhor para todos os amados. Mais um dia, né? A gente pode estar agradecendo a Deus por mais um dia que o Senhor nos concede. Mais um dia de bênção, mais um dia de paz, mais um dia de graça. E nessa tarde, ou quem sabe noite para você, ou dia para quem for assistir esse vídeo durante o dia, quero deixar uma meditação para vocês, em que eu estava meditando sobre a ressurreição de Jesus, sobre a morte e ressurreição de Jesus. Poxa, mas é um tema tão conhecido, é um tema tão divulgado, todo mundo conhece, todo mundo sabe. Mas uma coisa que me chamou a atenção, até vendo a novela da Record, né, que a gente está passando lá, a história de Jesus, eu vendo a história ali de Jesus na novela, Deus me despertou para uma coisa muito interessante. Todo mundo sabe a história, eu não vou nem ler os versículos para vocês, eu vou deixar apenas para que vocês possam meditar depois na Bíblia. Está lá em Marcos 16, versículo do 9 ao versículo 15. Está falando sobre a ressurreição de Jesus, quando Jesus foi sepultado até a ressurreição dele. E tem outras, tem muitas passagens na Bíblia que fala sobre a ressurreição, morte e ressurreição de Jesus. Mas eu quero me pegar nessa de Marcos 16, versículo 9 ao versículo 15, que quando as mulheres, né, vai até o sepulcro para ver Jesus e chega lá não encontra mais Jesus. Encontra sim um anjo, um homem sentado vestido de branco e fala: quem tu procuras não está mais aqui. E elas saem dali atemorizadas. E Maria Madalena, aquela mulher com quem Jesus expulsou os 7 espíritos demoníacos, tem um encontro com Jesus. E ela, ao ver Jesus, ao ouvir a voz de Jesus, ela reconhece que era Jesus. E ali foi uma coisa muito, muito linda, eu imagino, né, a reação dela ao ver Jesus ali. Aquele homem que ela pensou que ela estaria ali no sepulcro, né, para preparar o corpo dele, mas não, ele não estava ali, ele estava vivo. Ele estava ali face a face com ela, conversando com ela. E ele chega para ela e fala assim: vai até os discípulos, meus discípulos, manda que eles vá ao encontro comigo na Galileia. Diz a eles, inclusive a Pedro, né? Por que inclusive a Pedro? Porque a gente sabe que Pedro havia negado a Jesus. Mas Jesus havia perdoado Pedro, né? Jesus já estava ali perdoando Pedro. Então manda, né, que ela fosse até os seus discípulos e falasse para eles: ó, vai lá, manda que eles vão me encontrar comigo lá na Galileia. Eu já estou indo e vou encontrar com eles lá. E quando Maria Madalena chega até eles, eles não acreditam, Maria. Não acreditam, diz que não pode ser. Como que Jesus ressuscitou e apareceu para você e não apareceu para a gente, que nós somos discípulos? E a gente conhece a história, né? Pedro e João saem correndo, vão até o sepulcro, e ali realmente vê que não tem, o corpo de Jesus não está ali, volta até onde estão os discípulos e continua naquela incredulidade. E Jesus, vendo isso, né, 2 discípulos dele saem de Jerusalém para ir até o campo do caminho de Emaús. Nisso ali estão os 2 conversando sobre Jesus. Jesus se aproxima deles. Jesus se aproxima deles, começa a conversar com eles, começa a indagar certas coisas com ele. E eles conversam com Jesus, mas não reconhecem Jesus. No final, que Jesus se revela a eles e diz para eles que ele era Jesus. E aí, sim, um dos discípulos reconhece que era Jesus. Mas no momento, até então, eles estavam ali andando com Jesus, conversando com Jesus e não reconheciam Jesus. Como é que pode? E esses dias 2 discípulos voltam para Jerusalém e contam para eles que encontraram Jesus, mas mesmo assim eles não acreditam. Eles dizem: não pode ser, Jesus morreu, eu vi, claro, estava lá crucificado, enfiaram aquela espada do lado, como é que Jesus ressuscitou? Não tem como. Deve ter sido o Espírito que você viu.
Gente, o que me chamou a atenção é que durante os 3 anos de ministério de Jesus, que os discípulos passaram juntamente com Jesus, Jesus já vinha preparando os discípulos que isso ia acontecer. No dia mesmo, um dia antes que ele foi preso, ele falou, chegou a hora em que o Filho do Homem será entregue à mão dos perversos, vão me matar, mas ao 3º dia eu vou ressuscitar. Jesus falou para os discípulos, mas eles estavam com o coração fechado, com os olhos fechados, e não creram. Não creram, mesmo aqueles 2 discípulos que estavam no caminho de Emaús, que viram Jesus, conversaram com Jesus, não reconheceram Jesus. E na mesma hora Jesus falou, eu senti aquele toque de Deus no meu coração. Quantos de nós estamos com Jesus, andando com Jesus? Vamos na igreja, cantamos no coral, cantamos no grupo de jovens, cantamos no grupo de adolescentes, no grupo de senhoras, participamos ali da consagração, mas não conhecemos Jesus. Não temos aquela afinidade com Jesus. Não damos ouvido para que Deus está falando conosco. Os discípulos andaram com Jesus 24 horas por dia. Era 24 horas do dia, Jesus preparando eles o que estava indo, o que ia acontecer. Quando aconteceu, eles não creram. As pessoas falavam para ele, eu vi Jesus. Maria Madalena falou, eu vi, um anjo falou para mim, comigo, mas como que um anjo pode falar com você e não falou para mim? Porque eu sou discípulo. Eu já ouvi vários pastores falarem assim, como é que Deus entregou a mensagem para você? Você é apenas uma membra de uma igreja, uma simples irmã de oração. E eu que sou pastor, se Deus tem que falar comigo que eu sou pastor. Irmãos, para Deus não existe isso. Para Deus existe a sua comunhão com Ele. Não importa que se você é pastor, se você é bispo, se você é o que for, o grau mais importante dentro da igreja. Mas se você não tem uma comunhão com Deus, você não entende o que Deus está falando. Se você não tem essa comunhão com Deus, você não conhece o coração de Deus. Você não sabe os mistérios de Deus. Você pode ser uma simples irmãzinha dentro da igreja, um simples irmãozinho que está ali no banco, mas está orando, está intercedendo para que aquele homem que está lá na frente, aquele pastor, seja usado por Deus. Deus conhece o teu coração. É esses que conhecem a Deus. É esses que conhecem quando Jesus fala. As ovelhas ou conhecem a voz do seu pastor. Ali os discípulos, eles estavam totalmente dispersos. Como a própria palavra falou, né? Que Jesus ia ser preso e eles iam se dispersar. Tudo isso Jesus falou para eles. Mas eles não creram. Eles não acreditaram. Gente, a gente está vendo tudo isso dentro da igreja. Está se repetindo. Está se repetindo, a gente falando, Senhor está mostrando que Ele está voltando. Mas os grandões dizem, não, Deus tem que falar comigo. Mas será que esse grandão está tendo uma comunhão com Deus? Está tendo uma intimidade com Deus? Maria Madalena foi a primeira que viu Jesus, mas ela foi a única que foi do começo da crucificação de Jesus até a ressurreição. Ela estava ali, aos pés de Jesus. Não é porque ela era uma mulher, não. Poderia ter sido um homem, mas um homem que estivesse aos pés de Jesus. Você tem estado aos pés de Jesus? Você tem estado coladinho com Jesus? Você conhece a voz quando Ele te chama? Quando Ele te chama Maria, você sabe que é Ele que está te chamando? Ou você acha que é o Espírito que está falando com você? Deus fala conosco até hoje. Ele não fala só com os grandões, não. Ele fala conosco, nós simples, mas nós somos simples servos de Deus. Nós somos pequenos cristos, por isso que somos chamados de cristãos. Somos pequenos cristos. Seja esse pequeno Cristo aonde você estiver.
para que você, através de você, saia falando do Evangelho. Quando Jesus vê que está tendo aquela confusão, os 2 discípulos do caminho de Emaús dizendo que tinha visto Jesus, Maria Madalena dizendo que tinha visto Jesus, Jesus se revela ali aos 11. E mesmo assim tem uns que falam assim, não é Jesus não, deve ser o Espírito. Também ainda diz assim, não, eu só vou crer se eu botar a mão aqui, ó. Se eu botar a mão aonde foi cravados os pregos na mão de Jesus, que eu vou saber que é Jesus. Fora isso eu não creio não. Ele andou com Jesus 3 anos. Ele não creu. Ele teve que tocar. Será que você precisa tocar nas feridas de Jesus para saber que Jesus está te chamando? Para saber que Jesus está do teu lado? Você precisa tocar nas feridas de Jesus? Ou só se você ouvir a voz de Jesus, não toca o teu coração? Quando Jesus se revela ali aos 11, que eles começam a ver que realmente é Jesus que está ali, Jesus chega para eles, agora vai. Eu vou para o Pai e vocês agora vão anunciar ao mundo inteiro o meu Evangelho, a minha palavra. Que as minhas boas novas não podem morrer. E através de vocês, discípulos, que essa palavra de Deus vai ser propagada. Queridos, o que eu tenho para falar com vocês nessa mensagem é simplesmente isso. Não duvides que Deus está te chamando. Não duvides que Deus está do teu lado. Porque se você tiver essa comunhão íntima com Deus, você vai ouvir a voz de Deus. Você vai ouvir o tocar de Deus na sua vida. Você vai sentir aquela unção de Deus dentro de você. Mas para isso, você tem que estar aos pés de Jesus. Ao lado de Jesus. Agarradinho com Jesus. E que você seja esse divulgador da mensagem de Deus aos 4 cantos da terra. Sejam discípulos de Jesus ativo. Quando eu falo para vocês, desses vídeos que eu faço, que vocês podem ser um missionário online, é isso daí. Você pode pegar essa minha mensagem e compartilhar para os seus amigos, para a sua família, no seu grupo de WhatsApp. Você tá divulgando, você está lá no versículo 15. Jesus disse, vão ao mundo inteiro e anuncie as boas novas a todos. Você não pode ir ao mundo inteiro, eu não posso ir ao mundo inteiro, mas em meu vídeo, a minha voz, a minha pregação, a sua voz, a sua pregação pode ir para o mundo inteiro. Então divulgue, compartilhe esse vídeo, se inscreve lá no canal, deixa seu like, para que o YouTube possa ver que esse vídeo é de relevância e espalhar, levando essa mensagem de Deus para 4 cantos da terra. Não seja que nem aqueles discípulos com corações endurecidos, mas seja aqueles discípulos com corações abertos, que estão ali aos pés do Senhor e confiam que Deus está do teu lado. Jesus tem algo para fazer na tua vida. Agora só basta você crer. Agora só basta você aceitar essa missão que Deus tem colocado no teu coração. Que Deus possa falar melhor o coração de vocês. Sintonia, juntinho, agarradinho com Cristo. Nós somos mais do que vencedores. Um beijo no coração de cada um. Que Deus abençoe grandemente a tua família. Em nome de Jesus.